Bom, meu nome é Lucas e eu tô trazendo hoje para vocês uma lista com 5 livros que eu acho essenciais para estudar simbolismo tradicional, né? As pessoas me fazem muitas vezes as pessoas me fazem perguntas sobre o que elas devem ler. Embora esse estudo seja ah, tem uma dimensão prática, né? Você consegue ser introduzido na área através de alguns livros. E eu selecionei 3 que são bem fáceis de encontrar em português e 2 que não são. Eles são mais desconhecidos, né? Então, eu vou comentar cada um deles um pouquinho. Então, para começar, acho que não tem como escapar desse aqui. Talvez é o mais clássico, né? Símbolos fundamentais da ciência sagrada. Eu tenho essa edição aqui da Estrela da Manhã, que vem no box do René Guénon. Se eu não me engano, foi traduzido pelo Marcos, amigo meu. E acho que esse aqui talvez é a introdução de todo mundo, assim, nesse tema do simbolismo tradicional. Eu entendo as pessoas que não têm estômago para ler o Guénon e tem um pouco de pé atrás com ele. E o que eu poderia dizer, para suavizar um pouco a relação, é o seguinte: você não precisa concordar com ele, e você não precisa concordar especialmente com as visões sobre religião que ele tem, para apreciar esse livro, né? Então, nesse livro ele claro, ele vai falar algumas coisas sobre a função do símbolo dentro de um contexto religioso, de um contexto ritual, e fazer como que uma metafísica do símbolo, uma antropologia do símbolo. Só que o que vale mais a pena nesse livro, claro, são as análises que ele faz, que são geniais. Eu estou tentando encontrar alguém que trabalhe com o símbolo de uma maneira melhor do que ele. E não achei ainda. Então, ver ele tratando desse tema, ver ele tratando dos símbolos, ver ele fazendo interpretações, isso tudo vai ajudar o estudante a saber como que é o pensar simbólico, né? Então, estudar simbolismo não é só decorar significado de símbolos, né? A gente poderia só, sei lá, ler um monte de dicionário de símbolos e mesmo assim não conseguir pensar simbolicamente, né? E isso aqui é o que o Guénon mostra de uma maneira magistral aqui. Então, não só o que ele fala é interessante, mas o modo como a inteligência dele está trabalhando é muito interessante nesse livro. E eu recomendaria por causa disso, né? Mesmo que você não tenha um interesse, por exemplo, nos símbolos que são analisados aqui. Embora sejam, claro, símbolos fundamentais. Você precisa ter um domínio dessa coisa aqui para avançar no estudo. Mas vale mais pelo fato de que você consegue meio que ver como é que a cabeça dele tá trabalhando, né? Então esse seria o primeiro livro que eu recomendaria. O segundo livro, eu não tenho o livro físico aqui, mas o segundo livro é de um amigo do Guénon, chamado Mircea Eliade. Ele é um historiador e antropólogo romeno. Ele escreveu um livro chamado Imagens e Símbolos. E nesse livro, ele também analisa alguns símbolos fundamentais, só que mais do que isso também, ele explica, do ponto de vista de um antropólogo das religiões, né, ou de um estudioso das religiões comparadas, qual que é a função existencial do símbolo para a mentalidade arcaica, né, que seria chamado pelo Guénon de mentalidade tradicional, ou na cosmovisão tradicional. Então ele não só analisa os símbolos, mas ele vai explicando por que era importante, por que os símbolos eram importantes antigamente, né? E a sua função espiritual, digamos assim, para o ser humano e para uma civilização. Então, talvez depois do Guénon, ele é quem melhor trata desse assunto. Então eu recomendaria não só ele, mas todo o resto da obra dele, né? Ele tem alguns livros muito interessantes, para mim essenciais, assim, para quem tá estudando simbolismo, mas para quem quer viver uma vida mais interessante. Que mais? Tá, o terceiro livro é o Tratado de Simbólica, do Mário Ferreira dos Santos. Eu tenho essa edição da Realizações. Vem junto um CD com algumas palestras, algumas aulas dele. E eles deram uma melhorada na organização do texto, se eu não me engano. Porque o texto do Mário é denso e difícil. Quem já entrou em contato com a obra dele percebe que faltou ali. Ele meio que escrevia apressadamente, faltou ali uma edição ou uma revisão da parte dele. Então, é um livro que a gente tem a sorte de ter
escrito em português, porque eu não consigo pensar em um livro equivalente que tenha um conteúdo tão rico quanto esse em outras línguas. É uma grande maravilha mesmo que a gente tem esse livro em português de fácil acesso. A primeira parte é um estudo mais analítico, assim, da simbólica. Ele fala bastante sobre o que é o símbolo, como que a gente pode entender o que é esse símbolo. Eu acho que a definição dele de símbolo é talvez a mais... é a melhor definição para a gente usar. Só que é um pouco difícil. É um pouco chato, um pouco difícil. O texto dele não é user-friendly, digamos assim, né? Só que a segunda parte é muito boa. Ele vai analisando alguns símbolos, especialmente os símbolos relacionados aos números, né? Então o Mário, ele tinha uma orientação mais pitagórica. E ele eleva, assim, essa análise da simbólica dos números a um nível muito, muito alto. Recomendo muito. Também para ver as análises, né? Então, como eu falei, o estudo da simbólica não é só você ficar se debruçando sobre o tema, né? Fazendo assim, digamos assim, um meta-estudo, mas é também você fazer análise, aprender a fazer e a olhar o mundo simbolicamente. E o Mário mostra aqui também o que é esse olhar. É um pouco diferente desses dois últimos que eu mencionei, porque eu acho que o Mário Ferreira ele tinha menos bibliografia, ele tinha acesso a menos bibliografia. Né? Então o Eliade, por exemplo, ele é um monstro de erudição, assim, ele tem acesso a muitos dados. Isso enriquece muito a obra dele. E o Mário, ele é mais genial. Né? Parece que a coisa nasce mais do espírito dele, da genialidade dele. É uma coisa um pouco mais autêntica. Maravilhoso. Ele ainda toca num tema que os tradicionalistas, em geral, não gostam de tocar, que é a função do símbolo na psique humana, dentro de um contexto, dentro de uma hermenêutica psicanalista, né, ou da psicoterapia, da psicologia junguiana. Então ele toca nesse assunto também, sobre o inconsciente e tudo mais. Super interessante. Os outros geralmente não tratam. Esses três que eu mencionei, eu acho que já dão assim, uma grande base para a pessoa começar a estudar simbolismo. Como eu falei, não só porque eles iluminam o que os símbolos significam, mas porque eles mostram o que é uma cabeça funcionando simbolicamente, né? E eles são de fácil acesso. Acho que não tem grande dificuldade. Se você entrar qualquer sebo online, ou enfim, loja de livros, você vai conseguir achar esses livros. Mas tem alguns outros que eu gostaria que fossem mais populares. Eu queria até contribuir para eles entrarem mais assim no circuito, que são livros de dois franceses, né? O primeiro é esse aqui, O Mundo dos Símbolos, do Gérard Deschamps. Perdoem Pardon My French, né? É um livro muito, muito bonito. Eu recomendo, ele tem muitas gravuras. Ele tem algumas gravuras excelentes. E ele não é só um livro sobre a simbólica medieval, mas é um livro, de maneira geral, sobre a cosmovisão tradicional, ou cosmovisão medieval, tal como ela foi cristalizada nos símbolos, no uso dos símbolos, né? Então ele usa como exemplo manuscritos, arquitetura, imagens de poemas, enfim, não só medieval, né? Mas é ele é uma autoridade mais nesse campo medieval. E é um livro riquíssimo, muito, muito imprescindível para quem quer se habituar nesse mundo, né? Então é relativamente desconhecido. Que eu saiba, tem uma tradução em espanhol, para quem não consegue em francês. Não sei se tem tradução em outras línguas. Mas quem tiver a oportunidade de comprar num sebo, algum lugar, ou comprar na internet, eu recomendo muito que vocês comprem, tá? E um segundo livro. Outro livro muito, muito importante também, que mostra essa visão simbólica operando, né? Mostra como que uma pessoa pensa, faz uma análise de símbolo muito boa. Se chama O Bestiário de Cristo. Esse acho que é mais fácil de achar em português, do Louis Charbonneau-Lacey, que é um gênio, assim. Os outros livros dele também eu recomendo muito, são muito difíceis de achar. Ele tem um livro sobre o simbolismo de algumas manifestações artísticas medievais específicas, que são muito bons, né? Então tem um que chama O Florilégio de Cristo,
O Jardim do Cristo Ferido. Eu acho que não tem tradução em português, mas são maravilhosos. E nesse livro do Bestiário, ele analisa como a mente medieval associou simbolicamente vários animais com o Cristo, né? E como que ele faz também um histórico sobre esses símbolos, né? Antes do medievo, como é que eles eram tratados depois, como que passaram a ser tratados depois. Super interessante. E também dá um bom vocabulário. Esse é o mais próximo do que seria talvez um dicionário de símbolos. Não só porque ele explica o que os símbolos são, mas também porque ele dá muita referência que você pode buscar depois e se enriquecer. Então, esse é uma outra recomendação que eu faço para vocês. Além desses 5, tem um terceiro autor que eu recomendaria muito, chamado Michel Pastoureau. Ele tem um livro especificamente sobre o imaginário simbólico, a imaginação simbólica medieval. Maravilhoso também, super cheio de curiosidades. Não sei se tem alguma tradução dele. Mas ele também tem uma série de livros dedicado às cores, né? Então ele tem um livro, por exemplo, só sobre a cor preta, um livro só sobre a cor branca, um livro só sobre a cor azul. E é muito rico aquilo ali de insights, de percepções. Trabalho historiográfico muito rico, em geral, né? Tem algumas edições maravilhosas em inglês. Eu acho que tem tradução para português esse, mas as edições em inglês são maravilhosas. Eu recomendaria também o resto do trabalho dele, super interessante, principalmente para quem gosta do período medieval e do medievalismo de maneira geral, né? Eu aconselharia a não ficar só em livros e não só isso, mas entrar no seminário de simbólica, onde a gente pode destrinchar esses assuntos de uma maneira mais pormenorizada, né? Então convido todo mundo a dar uma passadinha lá e acompanhar esse canal do YouTube, que pelo jeito vai ser o meu novo foco aqui dos esforços. Quero fazer mais vídeos aqui analisando obras, enfim, falando sobre os assuntos que vocês já conhecem, beleza? Então, se vocês gostaram, deixa o like e deixa um comentários e se inscrevam no canal e ativa o sininho e todo aquele negócio, beleza? Fiquem com Deus.